maconheiro. Hoje nós estamos em Macapá para falar com um multiartista, Augusto Oliveira. Augusto, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Bom, vou começar agradecendo, né, o carinho do convite de participar. Estou tendo contato, né, com o programa assim, mais recentemente, por conta de uma amiga comum, né, nossa. Ela pediu para eu assistir, aí já comecei a ver outras coisas também na sua biblioteca, como você chama, de forma muito interessante. E eu quero agradecer a Hélia pelo carinho do convite. Augusto, a gente tem uma parceria com a Rádio Lumiar, lá de Nova Friburgo. Então, povo da Rádio Lumiar, povo de Nova Friburgo, um cheiro da Amazônia para vocês. E aí com vocês, mais um amazônida, Augusto Oliveira. Augusto, para a gente se situar, você se auto-intitula multiartista. Me conta o que é isso exatamente. Tenho falado bastante. Eu me considero multiartista, é uma designação que eu me dou, sem a responsabilidade de dizer que todas as artes que eu faça tenham, né, grandes qualidades, mas eu sou muito eclético, né? Na verdade, sou eclético em quase tudo que eu faço. Eu tenho esse ecletismo nas minhas, inclusive no trabalho, na minha formação acadêmica, tudo é muito misturado e acaba ficando junto, né? Então, eu tenho influência de muitas situações. Nas artes, eu comecei como poeta, e como aquele poeta que 99% né? Aquele poeta que começa a sair da sua infância, pré-adolescência, adolescência, rabiscando alguns versos, algumas quadras, sem muita responsabilidade com isso, obviamente, mas pela necessidade, pelo desejo de escrever, porque sempre fui um leitor voraz, né? Gosto muito de ler. E aí comecei a escrever e juntar, escrever e juntar. Então, como 99% das pessoas que escrevem, eu guardei nos cadernos, né, nas agendas, e fui enfurnando nas gavetas. Até que um dia, pessoas próximas, muito próximas, que conheciam meus textos, né, a Ruth Costa, né, que é minha companheira, alguns amigos mais próximos, pessoas, né, da universidade, começaram a dizer, não, tem que publicar, e eu vou confessar para você que publicar um texto, que eu vou dizer assim, um texto subjetivo, né, com lirismo, para mim foi muito, mas muito difícil criar coragem para isso. Eu sou um acadêmico da ciência, sou um pesquisador, produzo ciência, e escrever um texto científico, apesar de alguém poder imaginar que é alguma coisa muito mais complexa, mas para mim era mais seguro, porque na ciência você tem que ter as evidências e provar, né, as evidências que você alcançou para chegar às suas conclusões. Então, esse jogo do texto, da literatura científica, para mim era mais tranquilo. Mas quando eu vou para uma literatura ficcional, vou para as subjetividades, para o lirismo, usar o eu lírico, né, para a poética, eu confesso que foi um processo difícil e que precisou de muita coragem para lançar o primeiro livro, né? Que é um livro, inclusive, que eu tenho um carinho profundo, que chama-se Brilho de Fogo e Outros Poemas de Amor. Então, isso foi, acho que em 2006, criei um livro, ficou um livro bonito, e fizemos uma noite de autógrafos, né, com performances, né, teatrais, com música, com, né, poemas que viraram música, que foram surpresas para mim, né, foram apresentados na hora. 5 atrizes fazendo performance num espaço com incenso, com vinho servido e tudo mais. Como era um livro de poemas de amor que iam do um pouco sublime ao erótico, o ambiente também estava bem condizente, né? Foi no Sesc Araxá, aí tinha uma cama de casal no meio do salão, com seu cetim em cima, um abajur, então todo um cenário também sedutor, né? E as performances aconteciam ali. Depois que lancei, ficou aquele período em que eu tentei me entender se realmente era o que eu queria fazer, se eu tinha convicção disso, se eu tinha coragem, né, de permanecer com essa situação, até que começou a ser muito bem aceito o texto, muito bem aceito o livro. Com isso, eu disse assim, bom, então a poesia, né, o poema é um campo que eu possa
percorrer. Depois disso, foram desdobrando e uma outra paixão que surgiu também há muito tempo foi a fotografia. O poema e a fotografia caminharam mais ou menos juntos. E aí eu fui, né, adquirindo meu equipamento e fazendo minhas leituras, né, imagéticas, né, do cenário. Fiz ensaios, né, bem completos, por exemplo, sobre todo o estado do Amapá, sobre certas determinadas situações. Comecei a publicar as fotografias em revistas nacionais, até que consegui publicar um livro sobre um trabalho com etnofotografia, que era uma fotografia de base cultural, numa ilha daqui, né, que é de Santana, e aí acabei publicando um livro bilíngue, né, português e francês, sobre o trabalho com a fotografia. Bom, da fotografia emendou para o cinema, e aí eu me vi já transformado em roteirista, primeiro roteirista de documentários. E na sequência, não contente só fazer o roteiro, né, toda a base do documentário, eu comecei a produzir também os documentários, né? Em alguns eu sou responsável por imagens e roteiro, outro pela direção, outro pela produção, e aí consegui fazer alguns docs, sempre com a temática Amazônia. Então, eu me considero alguém que olha a Amazônia brasileira. Então, tanto na ciência, eu sou um cientista que trabalha a Amazônia brasileira para mais de 5 séculos. Assim foi minha dissertação na Universidade de Brasília, assim foi minha tese de doutorado no NAIA, de Autoestudos Amazônicos, sempre falando mais de 5 séculos sobre temas relacionados com a Amazônia brasileira. Então, essa imensidão de território e uma imensidão de tempo também. E na arte eu também continuo na mesma linha. A Amazônia brasileira é o meu olhar, né? Meu olhar lírico, é meu olhar poético, está todo voltado para essa construção. Nas artes, sem querer, me sentir amarrado, por exemplo, por aquela tendência que é aquele regionalismo do regionalismo, né? Eu acho que o local ele precisa adquirir uma linguagem em que ele possa se comunicar com os diferentes. Então, quando você começa a fechar muito o seu localismo, né, seu regionalismo, para uma linguagem codificada única e exclusivamente para os que, né, permeiam esses códigos, esses significados, você faz uma boa arte, você faz uma arte eminentemente amazônica e tudo mais. Mas é preciso que a gente crie também canais, né, de dialogar com outras linguagens. Então, eu procuro fazer isso. Aí, quando dá poesia, né, do poema, eu já me vi vinculado à composição. E essa composição musical, ela não começou assim, vou escrever letra para virar música. Não. Tive músicas com outras pessoas e tal, com outros parceiros, mas assim, valendo, eu conheci o Cássio Pontes, que é um exímio músico, né, fantástico, um conhecedor da técnica, um conhecedor da poesia da música mesmo, né, da questão melódica, harmônica e tudo mais. Entreguei os poemas, né, 2 poemas do livro, que foram escritos para ficarem em páginas de livro, e na outra semana ele já me trouxe em forma de composição, né, em forma de canção. E aí eu aproveitei outros textos, né, também que já eram poemas para virarem música. Com esse processo eu decidi fazer diferente. Eu comecei a escrever já pensando em música, né? Então eu escrevia um texto, mandava para o Cássio, aí o Cássio colocava o ritmo que ele achasse, né, conveniente. Com o tempo e com a intimidade já, eu peguei assim, olha, estou mandando essa letra, eu acho que isso dá samba, eu acho que isso dá um bolero, eu acho que isso... Então comecei já a opinar. E mais adiante, eu comecei a me aventurar a fazer letra e música. Como eu não sou músico, né, eu não sou um instrumentista, então eu crio a letra, faço, né, a questão melódica, né, das letras. E aí, depois que ela está pronta, aí sim eu peço para algum amigo meu músico, o Cássio, né? O próprio João Amorim já fez isso para mim, fazer o registro, né, já musical, instrumental para essas músicas. Então eu tenho, assim, totalmente minha, eu tenho em torno de 10 composições. Mas a relação da parceria é muito melhor, né? Porque é um negócio, uma engenharia que é preciso ter uma afinidade para poder dar certo. Então já temos aí, né, tudo isso, e como roteirista de audiovisual, quando eu já me vi também na dramaturgia, né? Aí eu fui para o teatro. No teatro, comecei a escrever peça. A primeira peça que eu escrevi foi infantil, baseado inclusive nos meus processos também acadêmicos da aula
eu dou aula para cursos muito diferentes, eu dou aula de disciplinas muito diferentes, porque a minha formação acadêmica é misturada e eu atuo em todas as minhas formações eu atuo. Por exemplo, eu dou aula para pedagogia, então fui lá, me apropriei de aspectos que eu chamo de teatro educativo, né, o teatro pedagógico, peguei elementos e construí a partir da percepção, né, das formações das crianças. Fiz uma primeira peça que era uma peça infantil, No Tempo das Brincadeiras. Então, é uma abordagem sociológica sobre o que é brincar. É um encontro da vovozinha com seus netos, ela falando das brincadeiras do tempo dela e as crianças brincando com seus aparelhinhos, né, trancados nos seus quartos. E aí começa, né, a mágica do teatro, né, da peça, é que por um processo mágico eles começam a interagir. A vovozinha volta a ser criança e consegue interagir e um passa a informação para o outro sobre o que era brincar no tempo da vovó, o que é brincar hoje e troca informações, né? Então a ideia é essa, mais uma abordagem sociológica sobre comportamentos e o que é ser criança, né? Antes e o que é ser criança hoje. Depois disso, aproveitei e fui para o teatro adulto, né? Um teatro mais, digamos, mais ousado. Aí eu lancei a peça As Musas e o Poeta. E aí não era só teatro, né? Porque não era só a performance. Na peça, só para ter uma ideia, eu brinco assim, né? Eu escrevi a peça, eu dirigi a peça, logo eu atuei, porque se eu era o diretor, eu me chamei para atuar. Então, também fui ator, né? Performático. E aí eu me apresento 5 vezes com 5 roupas diferentes na peça, né? Vou trocando e era uma confusão. De black tie, né? De gravatinha borboleta, tudo, né? No black tie, a vestido de malandro, né? Com camisa listrada, sapato branco. Então, eu vou mudando conforme as musas vão aparecendo. Então, nessa peça, os textos são meus, né? São poemas, tem um texto e o poema que vai aparecendo. As músicas são minhas, em parceria com Cássio Pontes, e nós dançamos na peça, né? Então, vou para uma outra vertente da minha arte. Eu sou dançarino, né? E sou dançarino de coisas também bem misturadas. Então, eu danço as danças da tradição amazônica. Aí vamos lá: shot bragantino, marabaixo, batuque, carimbó, lundu, marajoara, retumbão. Aí vai embora, né? Todos os ritmos. Somente um ritmo que eu não posso dançar, que é daí do Tapajós, que é Pretinhas de Angola, porque é exclusivo uma dança feminina. Inclusive, é um trabalho que eu estou construindo junto com a Marcele, da gente transformar, inclusive, num doc sobre a tradição das pretinhas de Angola. E aí danço tudo isso, mas também danço danças de salão, né? Aí samba no pé, samba de gafieira, bolero, tango. Já me aventurei numa outra peça que eu vou falar depois, dançar flamenco, e por aí vai, né? Todos os ritmos, reggae, tudo eu também sou. Teve um tempo que, muito mais jovem, eu tinha um hobby, né? Eu saía caçando concursos de dança. Onde tinha concurso de dança, eu ia. E foram muitos, né? Alguns, inclusive, encontros nacionais, todo mundo para as partes do Brasil. Eu confesso que eu perdi um ou dois somente. O resto tudo eu levei, né, os prêmios por conta dessa afinidade com a dança, com a facilidade. E também produtor cultural, né? Produzo espetáculos, né? A Ruth, minha companheira, também é produtora cultural, ela também é dançarina, ela também é atriz. Então, né, a gente vai caminhando junto e temos um grupo de danças da tradição amazônica que é chamado de Grupo Flor Pequena. O nome foi em decorrência de um poema que estava no livro e que eu passei para o Cássio e virou um boizinho, né? Um boi. Então, se um dia eu te der uma flor tão comum nem tenha cheiro, guarda contigo essa flor, prende ela no cabelo ou provoca mais teu decote, com ela juntinho ao seio. E aí vai, né? A história do amor caboclo e tal. E aí, por conta do nome Flor Pequena, acabou sendo o nome do grupo. Que é um grupo que existe desde 2014, foi formado na sombra de uma samalmeira, e depois passou para debaixo das castanheiras, né? Das Bertoletes excelsis, né? A castanha da Amazônia. E aquilo que era uma roda de amigos, né? Com banjo, com curimbó, acabou ganhando um aspecto de espetáculo. Então, começamos a fazer espetáculos, universidades, faculdades, escolas, aniversários, teatros, eventos, né? Eventos do Sebrae, eventos não sei o que, tudo chamava o grupo e nós fazíamos apresentações. Desdobrou daí
que um dia eu cismei e a gente precisava fazer um boi-bumbá. Nós não temos mais a tradição do boi-bumbá fortemente aqui em Macapá, nem em Santana, nem, né? Eu tenho pesquisado muito. Já existiu, mas não tem mais a força dos grupos do boi-bumbá. Aí eu disse, então, vamos fazer um boi-bumbá, né? E aí nós pegamos essa ideia do flor pequena e ficou boi do flor, né? Que é o boi do flor pequena. Como ninguém sabia também, né? A gente não conhecia ninguém para fazer o boi, resolvemos fazer o boi, eu e a Ruth. E aí foi um período que pegou a pandemia, ou seja, esse boi levou em torno de 2 quase 3 anos para ficar pronto. Então, nós fizemos o boi e temos o espetáculo, né? Que é uma peça. O boi ele não cumpre aquele teatro popular, né? Catirina, Pai Francisco, do Pai. Não, nós não fazemos o espetáculo, que é belíssimo, mas nós não fazemos. A ideia é trazer o boi como um princípio ligante da Amazônia brasileira. Então, nós fizemos o Mafuá do Flor. Nós já apresentamos. O Mafuá do Flor é o seguinte: é como se o boi pudesse vir pelo rio Amazonas, por todos os seus afluentes, desde, né, do início lá no Amazonas, Solimões e tudo mais. Em cada lugar que ele para, ele apresenta a manifestação artística, rítmica, coreográfica do lugar. Então, nós começamos aí, o boi começa as toadas de Parintins, navega mais, aí cai em Santarém, aí Pretinhas de Angola, né? Aí vem para o Marajó, Lundu Marajoara, vai para a região do Salgado, Xote Bragantino, até desaguar aqui na Foz do Amazonas, dançando marabaixo e batuque. E sempre contextualizando, né? Contando como é que é essa Amazônia brasileira e todos os seus potenciais rítmicos e coreográficos. Então, esse é o Mafuá do Flow. Então, ele vai permitir a influência caribenha, porque o Flow pequena é música e ritmo da tradição amazônica, ponto. Nós dançamos isso. Mas agora o Mafuá do Flow não impede de um brega, de um merengue, de um cacicó, né? Todas essas influências que nós temos aqui, e especialmente aqui por conta da nossa região, da nossa relação com a região aqui do platô das Guianas, né? Então, uma influência muito forte negro-caribenha. E aí isso é um outro projeto que também está em andamento. Bom, fora isso, né, eu também sou escritor e tenho já um certo número de livros publicados. São 14, 14 ou 15 livros já publicados, alguns já estão no forno, né? Estou aguardando, né, mas, ainda em novembro estarei lançando mais um na literatura, né, que é o nome do livro é Poemetos, curto poema curto, né? Eu peguei todos os meus poemas até 7 versos e dei um jeito de organizar dentro de uma publicação, né? E justifiquei um pouco a forma de serem poemas pequenos para poder colocar num livro também, um livro pequeno. Então deve estar agora em novembro sendo lançado. Eu estou trabalhando já num songbook, né? E tem outros na área científica. Então tenho livros na área científica, né? Em história, antropologia, ciências ambientais, museologia, farmacologia, né, com plantas medicinais, que é um dos campos da minha pesquisa, mas também tem nas artes, né? Então vai literatura, fotografia, tem mais coisas aí. É muita informação, não estou conseguindo organizar bem agora. Então são 14 livros e tem mais alguns que estão já no forno já para sair. Então, uma coisa que eu gosto muito é ler e eu gosto também muito de escrever, né? E essa paixão foi tão grande que, de leitor, depois de escritor, eu resolvi montar uma ONG, uma editora em formato de ONG também, comecei a publicar para os amigos, né? Ajudar os amigos a publicarem as suas obras, né? Científicas, não científicas. Então, é uma fixação mesmo pelo livro. Aí vem o mundo digital, os e-books, né? Você escreve agora é mais fácil, coloca no mundo digital. Parece que não tem muito mais saída. Mas eu confesso que nada se compara a uma noite de autógrafos de um livro físico, né? Porque você está lá, você senta à mesinha, coloca lá, recebe os amigos e dá um autógrafo, né? O e-book não tem isso. Você diz assim, procure lá na plataforma tal, baixe não sei o quê, compre não sei aonde. Né? Então, apesar de eu ter alguns e-books, mas eu ainda tenho uma fixação pelo cheiro da tinta, né? Pelo cheiro do papel. E mesmo quando o livro está velhinho, com aquele cheiro, aquele bolorzinho dele, eu tenho uma fixação. E tenho uma biblioteca muito
com muitos, muitos livros, muitos mesmo, né? Faltam as prateleiras já para tantos livros na biblioteca. Então, essa é a minha relação com a arte. Eu devo estar esquecendo alguma coisa, e depois, se eu lembrar, eu vou falando para ti aqui. Eu fico imaginando que você é um artista efervescente o tempo todo, né? Eu quero saber, assim, como é que funciona o artista e o cientista, como é que vocês se relacionam? É uma pergunta muito interessante, muito pertinente e muito complicada, porque são duas literaturas, mas uma é para um lado, a outra é para o outro. Quando eu sou cientista, eu não posso usar figuras de linguagem, eu não posso abrir muitos apostos, né? Não posso colocar muitas vírgulas, muitos senões, eu não posso fazer qualquer firula linguística, fonética e tudo mais. Então, a literatura científica te exige objetividade, clareza, para que o teu par entenda a tua mensagem e não questione em cima de uma expressão dúbia ou coisa parecida. Entretanto, eu vou me reportar a algumas situações, né, sobre a minha escrita científica. No NAIA, que é o Núcleo de Estudos Amazônicos, a minha orientadora, a professora Teresa Chimendes, né, um amor de pessoa, né, um anjo, ela, né, disse que o comentário entre os professores e tudo mais, quando eu fazia o doutorado, eles me chamavam de o cientista poeta. Aí, quando ela me falou isso, eu disse assim, professora, menos mal, né? Menos mal não, bom. Seria ruim se eles fossem ao contrário, se eles me chamassem na academia de o poeta cientista. Aí seria alguma coisa pejorativa, quer dizer, alguém que faz um texto cheio, né, de floreados e firulas e que quer fazer ciência, seria o contrário. Então, a minha escrita científica, ela tem um estilo que é perceptível, as pessoas, né, as pessoas da ciência têm percebido, uma característica talvez peculiar da forma que eu escrevo, mas é ciência. E aí, como eu falei, né, escrever ciência para mim foi por muito tempo mais tranquilo, eu me sentia mais à vontade de enfrentar a crítica, mas quando eu fui para a subjetividade, né, puxando o meu eu lírico, né, me expondo nos meus poemas, aí eu comecei a sentir uma carga, talvez assim, mais de dúvida minha. E até hoje isso permeia a minha escrita artística. Tudo que eu escrevo eu preciso passar por um rol de algumas figuras próximas a mim para... Eu digo assim, eu acho que não está bom. Não, está bom. Eu acho que não está. Quando dizem 3 vezes que está bom, eu disse, tá, então vai ficar assim. E aí eu resolvo me expor publicamente. Então, essa é a relação entre o meu campo acadêmico. Agora, outra característica do campo artístico é que a minha formação científica, acadêmica, ela dialoga com o meu texto, tá? Então, a própria forma, assim, por exemplo, para eu tenho que escrever. Vamos a um exemplo, né? Nossa queridíssima amiga Marcele Almeida pediu para fazer uma letra que ela queria, uma canção sobre a Amazônia, mulheres guerreiras, mas sem fantasiar, dizendo que ou que elas são sofredoras e são felizes sendo sofredoras, ou de que elas são felizes demais sem sofrer, quer dizer, tirando essas concepções, né, romantizadas, digamos assim, do, da condição da mulher. E aí eu me debrucei, e aí fui aonde? Fui à história, fui pegar textos, né, históricos, fui pegar documentos históricos e tal, para me apropriar. Fui para a antropologia, né, para a concepção dos mitos, né, da constituição desses signos mais mitológicos da Amazônia, né, e aí eu consegui juntando esses elementos e propus uma letra para ela. Inclusive no seu programa ela disse, né, que ela mal pediu, eu já comecei, foi verdade. Ela me pediu, já terminei de falar com ela, já estava fazendo, né? Somos muitas, somos todas, já foi saindo, né? E aí eu fui para a pesquisa. Então, o próprio texto da literatura, para mim, ele tem que ter uma qualidade, não sei se eu consigo, mas eu busco uma qualidade para não sair mesmices, para não sair coisas repetidas, batidas, né? Tudo aquilo que é esperado e tudo mais. Eu sempre proponho duas coisas. Uma, inovar no conteúdo, na estética mesmo, na estética no conteúdo, e a outra que eu gosto muito e é uma influência buarquiana, né, do Chico Buarque, é o cuidado com a palavra, né? Então, eu sou um curador da palavra, da língua portuguesa e da palavra no seu significado culto, no seu significado popular, tradicional,
mas o seu significado. Então, eu sou muito aficionado no textualmente por essas características da estética literária, pelo conteúdo que ela, né, das mensagens, e também desse tijolo chamado palavra, né? Seja do ponto de vista culto da língua portuguesa, de um dicionário lá, né? Revirar os dicionários, a etimologia da palavra, a origem e tudo mais, mas ou também tentar entender essa palavra no contexto, ou uma palavra da língua portuguesa interpretada de outra forma por grupos tradicionais, locais, ou palavras, né, que pertencem aos signos específicos desses grupos, né? Então, eu gosto de colocar sempre essa pesquisa como algo presente. Então, é difícil? Tem, mas é muito difícil um texto que vai saindo da cabeça para a escrita, né? Geralmente vem um rascunho, às vezes estou dormindo, eu desperto e eu não sei de onde é que vem, já vem na minha cabeça uma frase, umas duas frases, eu tenho que pegar o celular, antigamente era papelzinho, agora é o celular, o bloco de notas, já anoto, e aí no outro dia eu tenho que desenvolver aquilo. Quando eu não consigo, eu guardo. Tem coisa assim que eu guardo e depois de 3, 4 anos eu vou lá no meu arquivo, olha, agora dá para ti, aí eu desenvolvo. Esses últimos tempos eu tenho feito muito isso, eu tenho pegado minhas pequenas anotações, né, estão nos arquivos, e saiu uma sequência muito grande de músicas esse ano por conta disso, né? Fui pegando esses textos que estavam engatados, às vezes era só um trecho, dois, três versos, e aí eu fui desenvolvendo as canções. E nós estamos agora numa fase de tentar viabilizar a edição de tudo isso. É muita música, tem muito texto poético, tem muito tudo, e eu estou tentando viabilizar, porque eu tenho uma opinião, né? Você é um poeta, você escreve poemas, você é poeta. Mas enquanto você não publica um livro, você é poeta de você mesmo, é um poeta do círculo, né? Das pessoas que te conhecem. Aí quando você produz uma obra, produz um livro, de preferência físico, né? E ele pega, sai de ti, né? E aí tu vai na livraria quando olha, né? Mesmo que escondidinho lá está o teu livro na prateleira, ou as pessoas dizem assim, né? E acontece assim, eu conheço o teu livro, né? Seja científico, ou seja literário, seja artístico, eu já li o teu livro, eu li não sei o quê. Aí, gente com informações que até eu não estou lembrando de tão antigo que é a obra, mas as pessoas guardam detalhes. E nada muito mais fantástico que uma noite de autógrafos, né? Muita gente em torno, apresentações culturais e você conversando. É o dia em que o autor não se alimenta, né? Todo mundo pega os comes e bebes e tal, e ele está lá suando, autografando os livros, né? Nós temos lançamentos belíssimos aqui de muita, mas muita gente. Eu costumava brincar até que parecia que era uma Ivete Sangalo que estava se apresentando. Já muita gente mesmo para um lançamento de livro. É uma raridade. Você é mais exigente com você ou você é mais exigente com os teus alunos? Bom, na sequência, eu sou exigente com meus alunos e eu sou cruel comigo. Eu me cobro muito, né? E aí, por isso que eu escrevo, por isso que eu digo assim, eu escrevo e peço para outras pessoas ficarem me avaliando. Uma insegurança criativa, né? Uma insegurança que tem uns artistas que são fantásticos, né? Eles já se acham, né? Pai, nem pergunta, não, é isso e pronto, irmão. Eu gosto dessa insegurança criativa, né? Eu preciso sentir o que as pessoas, né, têm a dizer sobre o que eu faço. Augusto, vamos falar um pouquinho dessas tuas parcerias musicais. Marcele com Icamiabas, a gente pode esperar mais alguma coisa dessa parceria com a Marcele? As outras parcerias que você tem, conta pra gente. Bom, a Marcélia, ela foi um achado daqueles assim, né, que a gente não sabe explicar, mas aconteceu, né? E aí eu agradeço redes sociais. Passou um vídeo no meu, né, na minha tela lá do Insta, e aí uma cantora, né, cantando bonito, cantando uma coisa diferente, com qualidade, com uma voz belíssima, né, uma perfeição na interpretação. Aí prontamente, segui. E aí depois, no segundo dia, voltou de novo, aí eu peguei, fui lá e comentei, né? Fiz aquele comentário, né? Bravo, não sei o quê, que um artista faz pro outro e tal. E ela respondeu,
né? Agradeceu, quando ela respondeu, iniciou uma troca de informações, e aí, né, me apresentei como alguém de Macapá, que mora em Macapá, e ela, né, de Santarém, vai para um lado, vai para o outro, a música juntou, e depois outras artes também. Então, a Marcele é um achado, né? Como ela é professora de canto, e aí, né, eu incentivei muito a Ruth, né, a Ruth Costa, minha companheira, a fazer um estudo. Aí eu conversei com a Marcele, eu queria que fosse o seguinte, tivesse um certo pragmatismo. Eu quero que você trabalhe com ela, né, a partir da música, de uma música. Aí começou com Chico Buarque, ela começou assim a fazer isso e depois pintou assim, não, então já que está trabalhando música do Chico, do Milton, né, do Caetano, bora trabalhar também umas músicas nossas, né? Aí foi que eu comecei a apresentar para ela composições minhas com o Cássio Pontes. Aí houve um encantamento dela, né, contra essas músicas. E o que é que já tem de concreto? Então nós temos uma música que é minha com Cássio Pontes, chamada Noites da Vila, que fala Linda. sobre o alter do chão no olhar do forasteiro, né? Aquele que olha, que chega de fora e que é aquela ideia, né, já fazendo um link, né, metafórico com a figura do Boto, né? O Boto era o forasteiro, né, que vem seduzir e tal. E aí eu começo a bagunçar com essas lógicas, né, do forasteiro, e como o forasteiro se identifica com o alter, né? Eu começo dizendo assim, alter é um altar, né? E mesmo não sendo de lá, e mesmo não sendo santo, é onde queria sempre estar, nesse chão altar do Tapajós dançando. Aí já faz referência ao dançador, que é a figura também do Boto, né? Então a mitologia, o que é real e o que é mitológico, começa a se misturar na música. E ela gravou, né, também multi-estúdio, ela gravou a parte dela em Santarém, a Ruth gravou aqui no estúdio, daqui nós juntamos, né, os instrumentais e tudo, ou seja, é uma música que já está pronta, Noites da Vila. Começa melodicamente, né, tum, 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 tch, tum, ou seja, uma marcação de Lundu Marajoara, né, lembra logo a figura do Boto chegando, e depois vira um bolero daquele assim, né, de boleros muito próximos do Rui Paranatinga, Barata, naquele, né, foi no mar. Então, um bolero também bem orgânico, que eu vou dizer, e então está pronta. Aí ela me pediu depois a letra sobre mulheres amazônicas e tudo mais. E aí eu fiz a letra, e aí a composição melódica é dela. Então, o nome da música é Icamiabas, que eu falei, né, da pesquisa e tudo mais. E tem uma outra composição que foi um ensaio. Nós fizemos um samba, ela gosta de samba, eu também gosto, mas eu não, a gente ainda está meio que brigando para saber o que é que aconteceu para a gente não dizer está pronta a música, né? Mas é mais da parte dela, por mim estava pronta. Então a gente está fazendo alguns ensaios com a Marcele e essa ideia, né, de juntar, que nós chamamos essa quadra, né? Eu, Cássio Pontes, a Ruth e a Marcele, né, fazendo alguns trabalhos em conjunto. Essa ponte aérea ou ponte fluvial, Macapá, Santarém, né? Então, são esses os trabalhos. Com o Cássio Pontes, as músicas estão fluindo bastante, temos muitas composições, a gente produz muito mais velozmente do que consegue gravar, falta de recurso, estrutura e tudo mais. Estou trabalhando já um songbook, nós temos uma história muito interessante. A gente está quase fazendo o lançamento de um álbum, as melhores músicas que nunca lançamos, né? Ou seja, tanta música. Fizemos uma produção em estúdio de 10 músicas, né, inclusive com pessoas, né, outros amigos participando, tem com Patrícia Bastos, Clay Luna, Ciline Guedes, a Silmara Lobato, do Negro de Nós, Finéias, né, foi quem fez a produção. Produzimos 10 músicas e nunca transformamos essas 10 músicas em algo assim. Não virou CD, não foi para streaming, não foi para nada. Estou tentando agora ver se consigo fazer isso. Diferente da literatura, né? Como a literatura é muito, muito vinculada ao que eu conheço, que é escrever, publicar, meditar, diagramar, aí acontece. Mas como a música, eu não sou músico, eu não sou instrumentista, né? Faço umas besteiras com violão, com a percussão, mas
longe de ser músico. E aí a dependência de outros, né, de outros conhecimentos de outras pessoas, isso acaba, cada um tem seu time me tira um pouco do meu time. Então, produzir um livro para mim é muito mais fácil, apesar de ser caro, mas é muito mais fácil do que lançar uma música, produzir uma música. Augusto, você tem composições, né? Tem poemas que ainda vão virar canções, enfim, você é o homem das letras, como diz Marcelo. Você tem assim, uma previsão quando essas canções estarão no Spotify ou em outras plataformas? Pois é, isso é uma dívida que eu tenho, inclusive comigo mesmo, né? Se não dá a consecução, ou seja, produzir música em estúdio, e elas estão relativamente guardadas. Eventualmente vai para uma rádio, uma FM universitária, né? Setores assim mais propícios para esse tipo de canção. O meu parceiro de música, o Cássio Ponte, também nós somos enrolados nessa questão de dar efetividade, mas a Marcele tem dado uma pressão e eu acho que agora vai funcionar. Augusto, para quem está te conhecendo agora, onde que nós podemos te encontrar? Nas redes sociais, onde que a gente pode encontrar nas livrarias? Mostra aí os caminhos. Nas livrarias, eu tenho uma notícia ruim que é boa, né? Assim, a maioria dos meus livros estão esgotados. Nas redes sociais tem um Instagram, né? augusto.oliveira.2017, no Facebook também Augusto Oliveira, e no YouTube também, né? A gente começou um canal que falava de música e literatura, que é um encontro de amigos, né? Pessoas que têm um paladar especial para música mais elaborada, e aí nós apresentávamos, eu e o Cássio e a Ruth cantando as canções e pessoas no mesmo cenário fazendo comentários, né? Trocando ideias sobre essas composições. Nós conseguimos fazer três episódios somente, e aí depois a vida foi jogando para outros lugares, né? Eu sei a sua luta para manter um canal, para manter um programa e para manter qualidade. Que às vezes no desespero, assim, não, vou jogar para o comércio isso aqui, vou vender, né, algumas coisas diferentes e tudo mais. E aí resistir não é para os fracos. Eu te parabenizo, inclusive, por aquilo que eu já consegui compreender da tua dinâmica, da tua batalha, né, com esse formato, né? Esse formato. Mas o que seria da arte se não fosse a resistência? Bom mundo, agora que vocês já conheceram um pouco, que o universo dele é imenso, do Augusto Oliveira, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, vem para cá para a Rádio Lumiar, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem esses artistas multitudo, sabe, que estão levando a cultura, a arte de forma primorosa para o mundo, mas sempre com muita delicadeza, como o nosso queridíssimo Augusto Oliveira. Augusto, muito obrigada pela tua participação, te desejo sucesso, um beijo no teu coração. Desejo o mesmo sucesso, até, né? O dobro de sucesso para você, para o seu programa, pela resistência que representa um programa nesse formato, né? E a importância que tem como uma possibilidade de furar bolhas, né? E dizer da minha gratidão e do meu encanto de ter participado, né, dessa conversa e de ter falado coisas que eu acho que eu mesmo descobri agora, né? Com as perguntas eu fui também descobrindo e pensando sobre o que eu estava respondendo. Agradeço muito, vida longa para o programa, sucesso sempre para você. E viva a Amazônia, viva a arte na Amazônia. Obrigada, viva a Amazônia, que a Amazônia é uma mulher, não é verdade? Isso, a Amazônia é uma mulher. Tchau, Augusto, obrigada. Somos muitas, somos todas, e caminhabas, às vezes juntas, às vezes soltas, e caminhabas, mulheres das águas, mulheres das várzeas, mulheres entre verdes, dos campos encharcados, na fartura examíngua, nas esteiras, nas redes, deusas dos Eldorados.
grandes moças encantadas no espelho da lua, rainhas que carregam dores, agueiras trabalhadeiras, ribeirinhas e camiabas, aprendendo durante o trajeto que o Muraquetã é seu bem me quer. Se pensarmos com calma e afeto, a Amazônia é uma mulher. Aprendendo durante o trajeto que o Muraquetã é seu bem me quer. Se pensarmos com calma e afeto, a Amazônia é uma mulher. Alter é um altar que mesmo não sendo de lá, mesmo não sendo santo, é onde queria sempre estar. Nesse chão altar do Tapajós dançando. As tretas da mesa do bar, as eternas pendengas, é casa de peixe, é serra careca, é uma saliência, é pira da serra, é oca da terra, noites santarenas. É cinza, é rosa, água de barro, de chá. Moças formosas, me deixem ficar. Não me mandem embora, Tucuxi, o cor-de-rosa, Amazonas e Tapajós, diferentes, juntos como nós, com S ou C cedilha, sairá como é que é? Caribe, Caribé, Tarubá, sedução, armadilha. O boto é culpado, o pobre coitado que levou a culpa por ter amado, por ter amado. É cinza, é rosa, água de barro, de chá. Moças formosas, me deixem ficar. Não me mandem embora, Tucuxi, ou cor-de-rosa, Amazonas e Tapajós.